E a Miriam Leitão está conseguindo dar conta de explicar, de passar pano. Ela virou contorcionista, dá quase pena. Aí quando a gente lembra que ela é uma comunista safada, que prega tudo que não presta, a gente tem pena não. Mas que tá difícil o trabalho dela, tá, né? Nesse momento, o mais preocupante é que não há critério objetivo para definição dos preços de combustíveis. Como deixou de ter paridade internacional, a alta ou a baixa dos combustíveis acontecerá de acordo com o que quer o governo, do que pensa a presidente da Petrobras. Brasileiramos o preço, diz o governo. Mas o que é isso? Né? Então, claro que é até difícil para o jornalista de economia falar de um assunto como esse, porque ele vai olhar pelo funcionamento da economia. Qual é o melhor funcionamento da economia? Né? Aí é assim que nós vamos olhar. Mas é muito antipático o aumento de preço de combustível para quem vai encher seu tanque, ou o gás de cozinha, né? Ainda mais porque o gás de cozinha tem o fato de que afeta muito os mais pobres. Mas o diesel não foi alterado, sem nenhuma lógica, sem nenhuma explicação. Então, assim, aumentou hoje, pode não aumentar mais. Então, o que faz uma empresa privada hoje, diante desse quadro? Que planejamento ela pode fazer? Vai importar ou não vai importar? Vai investir ou não vai investir? Ela não sabe o que fazer, não é? E porque não tem critério. Então, essa falta de critérios é muito ruim. Olha, eu não vou aumentar porque politicamente é ruim, vai piorar minha popularidade nesse momento, a gente cai em erros que já cometidos. Portanto, teve esse aumento, a defasagem continua, é possível até que ela caia, porque o dólar está caindo, né? O dólar na semana passada chegou, né, antes da pacificação em relação ao Banco Central, chegou a 5,70. Hoje estava vendo, está 5,44 agora. Então, isso vai reduzindo o atraso do reajuste. Então, não pode ser todo dia, evidentemente, mas pode ser da forma como funciona em países com economia de mercado. Meus amigos, não está fácil, hein, governo, e ainda vai piorar mais ainda, hein? É o desespero da Globo, todo mundo pulando fora do barco e você pagando o pato, né, pessoal? Agora, reforma tributária, Lula colocando nas costas da população, no lombo do povo. E é isso aí, faz o L. Enquanto isso, os irmãos Batista fazendo a festa, rindo e sapateando na cara do povo. Pessoal, já vai colocando aqui nos comentários de qual cidade que você está falando, vai deixando o seu like no vídeo e compartilha esse vídeo ao máximo de pessoas. Sem mais enrolações, bora continuar o vídeo. Eu devia ter pego aquele vídeo do Ciro Gomes. Parecia, né? Tá difícil, né, Miriam? Tá difícil justificar o injustificável. Enquanto isso, ele, aquele que eu resgatei falando do mensalão, do PT, ele, nosso iluministro, o mais iluminado dos iluminados seres que já plainaram sobre o planeta Terra, aquele que habita a Torre de Marfim, onde há a razão com R maiúsculo, que a luz bate, para que ele, e somente ele, possa saber para onde empurrar a história. Ele que garante que Cesare Battisti era inocente, que João de Deus tem poder transcendente de curar pessoas e que o imitador de focas é um grande debatedor de política. Ele que está preocupadíssimo com o discurso de ódio, com o atraso com a direita. Ele foi para a China visitar a Dilma e talvez entender com o Partido Comunista Chinês como se salva democracias e liberdade de expressão. Meus amigos, o Brasil é um teatro farsesco, é um esquete escrito pelo Greg do Porta dos Fundos. É muito ruinzinho. Não é que o Brasil não seja um país sério, o Brasil não é para amador. Esses chavões todos já deram. O Brasil cansa, esse é meu mesmo. Tudo isso a gente já sabe. Mas é que é uma pornochanchada. O Barroso, o iluminado dono da razão,
preocupado com figuras atrasadas que destilam um ódio pelas redes sociais. Ele se encontrou com a Dilma. Olha que fofo. História para o progresso que ele, somente ele, vislumbra. Esses são os personagens dessa pornochanchada que estão escrevendo e editando as páginas do nosso futuro. Brasil, o país do futuro. Steven Zweig. O futuro que nunca chega, né? Futuro que nunca chega. Enquanto isso, não tem nada a ver com o STF, que eu deixo sempre para o final, mas eu li a coluna do João Pereira Coutinho e, por acaso, não tinha onde colocar na cronologia da live de hoje, coloquei aqui, pertinho do Alexandre de Moraes. Mas é coincidência. Como é coincidência o número de visitas da empresa dos irmãos Batista e as benesses que eles ganham do governo. É pura coincidência. Mas eu lembrei de colocar aqui no final esse texto do João Pereira Coutinho hoje. Piadas de mau gosto. Não será a história a julgar os tiranos, mas o riso das plateias. Ele conta um episódio que o Stalin, em pessoa, ligou para um autor conhecido, russo, perguntando o que ele achava do outro que tinha sido enforcado por escrever um poema satírico contra o próprio Stalin. E o outro se acovardou. E o Stalin, no final, teria dito: que covardia a sua. E aí tem 1000 elucubrações e teorias, né? Tudo isso, enquanto o Lula acena para o Putin, enquanto o Lula repete o slogan fascista e a imprensa está obcecada com as joias e a Polícia Federal perseguindo o Bolsonaro, os irmãos Batista tiveram a sua empresa recebida 17 vezes em ministério antes de ser beneficiada pelo governo. Lembrando que a atividade de lobby nos Estados Unidos é legal, no Brasil não. E são muitas coincidências, né? Visita de Lula à Bolívia pode abrir caminho para a importação de gás argentino. Fluxos dos irmãos Batista investe $100 milhões para ampliar a produção de gás na Bolívia. São coincidências incríveis. Os irmãos que se lambuzaram nos esquemas de corrupção do PT, que confessaram, só para o Lula e Dilma eu dei $300 milhões no exterior, estão de volta à cena do crime, junto com o chefe da quadrilha, segundo Geraldo Alckmin. Por falar em mensalão, mensalão foi a primeira grande fake news, diz José Dirceu. E é melhor ouvir isso do que ser surdo. É melhor ler isso do que ser cego. Agora, é duro, né? Dói em quem tem decência. Parabéns aos envolvidos. Todo isentão, todo tucano, todo MBL, todo mundo que pregou voto nulo, lulo, ou fez o L mesmo, é cúmplice disso. Armínio Fraga, João Moedo, Helena Landau. Lula veio para soltar, né, essas pessoas. A quadrilha está solta, né, pessoal? Está aí, todos os que estavam envolvidos na Lava Jato agora estão livres, leves e soltos aí. José Dirceu, figura carimbada da política, em breve voltará para ser deputado ou senado ou até mesmo presidente, né, pessoal? Porque as pessoas acreditam fácil no que a esquerda está pregando, né, pessoal? Infelizmente é isso aí. E agora Lula fazendo aí, comprando votos para essa reforma tributária, que é uma vergonha, né, pessoal? Pedro Malan, Pécio Arida, todos eles são cúmplices. Estão satisfeitos? O PT está tão sem pudor, está tão por cima, com a faca e o queijo na mão, com o seu puxadinho supremo, com a imprensa cordeirinha, que ele se sente à vontade já de falar que a primeira grande fake news foi o mensalão. E tá na moda, né? Falar que tudo é fake news e que tem que censurar as redes sociais para combater fake news. Então, daqui a pouco vamos censurar as redes sociais para que ninguém mais ouse dizer que existiu algo como mensalão.
É ou não é? Só tem um problema, né? Eles vão ter que censurar mesmo. Porque enquanto isso não acontece, nós estamos aqui como a mosca da sopa deles, como alguém que tem memória e que traz à tona aquilo que eles disseram. E aqui, presidente, eu me permito observar que os números da atuação da 13ª Vara Federal de Curitiba são muito impressionantes. Foram 179 ações penais, com 553 denunciados. Houve 174 condenações em primeira instância, confirmadas em segunda instância. Celebraram-se 209 acordos de colaboração e 17 acordos de leniência. Foram devolvidos aos cofres públicos 4,3 bilhões de reais que haviam sido desviados. E os valores previstos para serem recuperados com os acordos de leniência das empresas que praticaram delitos atingem 12,7 bilhões de reais. Foi uma operação que revelou um quadro impressionante e assustador de corrupção de norte a sul e de leste a oeste no Brasil. Um quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada. Compravam-se maiorias políticas com a corrupção, almejavam-se cargos públicos para desvio de dinheiro e financiava-se a política e o próprio bolso com dinheiro público desviado. Além de estrutural, era uma corrupção sistêmica, porque uma engrenagem alimentava a outra. Não foram falhas individuais ou pequenas fraquezas humanas. Eram esquemas profissionais de arrecadação e de distribuição de dinheiros desviados. A obra superfaturada irrigava o pagamento do marqueteiro. A propina na obtenção do financiamento público irrigava o caixa 2 da campanha. Tudo lavado em offshores não declaradas, em sucessivas camadas de empresas de fachada para disfarçar a corrupção. Meus amigos, tá aí as informações para vocês. Infelizmente, o Brasil não é para amadores, né? A gente vê o STF aí fazendo uma super proteção em cima do Lula e ele vai governando o Brasil como quer, com a máquina nas mãos. Pessoal, vamos para outra informação agora, mudando aí para o deputado Nicolas Ferreira, pessoal. Nicolas Ferreira aí que desabafou e soltou uma bomba aí para a imprensa. Vamos assistir. Vamos falar das joias do Bolsonaro. Vamos falar da fantasia. Afinal de contas, se falar da realidade, eles estão lascados. Estamos aqui para votar uma reforma tributária que vai colocar no lombo daqueles que inclusive fizeram campanha para o Lula, em sua maioria talvez, como os motoristas de aplicativo, de iFood, que agora podem receber aí 26, quase 27% de imposto a mais. Nós temos aí agora uma publicidade que foi feita no início do ano de inclusão da carne na cesta básica. Olha como o Lula promete as coisas, né? Só que não. Agora enviaram sem a carne na cesta básica. Por quê? Porque a publicidade já foi feita, então não importa se agora não vai ter mais picanha. A cervejinha, que acabaria inclusive com a guerra, né? Lá da Rússia, agora também vai ser taxada. O seu vinho também. Ou seja, aquelas pessoas que fizeram L, a minha vontade agora é falar o seguinte: bem feito, faz o L, só que não. Porque pra mim é inacreditável que no universo de 220 milhões de brasileiros,
onde temos aí quantos milhões acima de 35 anos, que o cara mais capacitado para poder guiar um país seja o Lula. Isso é inacreditável. Um cara que cortou, Sargento Faú, 708 milhões da segurança para poder combater o crime organizado. Um cara que cortou 4 bilhões da educação básica, das bolsas de estudo da farmácia popular. E você pode achar, poxa, ele está cortando porque a arrecadação está caindo para a arrecadação aumentar. Mentira! Arrecadou 8,72% e continua gastando. Aí eu te pergunto, para você que talvez foi enganado, né, pela esquerda, como está a sua casa? Tá com cobertas de linho egípcio, como a da Janja, que gastou aí, né, queria gastar 89 mil reais? Como que estão as suas viagens, você aí que fez o L? Porque o Lula, somente nesses anos, já gastou 3,3 bilhões em estadias e em viagens. Ou seja, eu não vou falar para você admitir publicamente que você errou, porque eu sei que muita gente tem orgulho e fala, eu não vou falar, eu fiz o L, mas eu não vou falar. Eu não peço para você fazer isso, não precisa fazer isso. Não precisa você que votou no PT e está arrependido admitir isso publicamente. Só te peço uma coisa, só não cometa o erro novamente. Fique em secreto, não precisa falar com ninguém, mas fique em secreto, porque é inacreditável que esse cara continue enganando as pessoas aqui no nosso país. Eu espero muito de que você sentindo no bolso, né, já que muitos votam aí com o estômago, você agora sentindo no bolso, pare de cair no cara que, se o diabo é o pai da mentira, o Lula é o avô. Obrigado. Meus amigos, e hoje aí no plenário da Câmara, Marcel Van Hatten, deputado Marcel Van Hatten, ele esculachou aí o governo, esculachou com 500 páginas aí falando em detalhes, né, tudo dessa reforma tributária, dessa vergonha que estão querendo empurrar para o colo do povo brasileiro. Assistam o vídeo, pessoal. Perguntava o que eu iria discutir. Porque esse texto aqui, esse calhamaço todo aqui... Desculpa. Tem nem... Desculpa, presidente, mas... É isso. É isso. São mais de 500 páginas protocoladas às 2 da manhã. Tem nem condição agora de reordenar para ler. Olha, presidente, isso aqui... é um absurdo. Nós não temos condição, deputada Adriana Ventura, de debater um texto desse, de discuti-lo. 2 da manhã foi protocolado isso aqui. Só para organizar quanto tempo vou levar agora. Impresso frente e verso, para poder olhar bem. Nem gosto de tanta impressão, tanta papelada, mas para poder olhar rápido, para poder tentar entender alguma coisa, é assim. Então, presidente, isso aqui é um esculacho, com todo o respeito. A atividade parlamentar, como disse a deputada Adriana, que tinha que ter passado por 8 comissões. Esse rito, passarinho, a gente não pode aceitar esses grupos de trabalho que são criados. Não existe isso no regimento interno. E aí a gente ouve aqui na tribuna outro parlamentar dizendo que não tem aumento de impostos. Todo mundo sabe, aliás, o ministro Haddad esteve ontem na residência oficial com os líderes e disse que a alíquota é para que o Estado tenha o suficiente de impostos arrecadados. Ora, para o Estado ter o suficiente de impostos arrecadados, tem que cobrir os déficits. Para cobrir os déficits, vai ter que tirar mais dinheiro do bolso do cidadão, não tem outra saída, ainda mais do jeito que esse governo gasta. Gasta e rouba. Então lá atrás, deputado Gilson Marques, acho que é importante fazer esse resgate. Nós alertávamos já na discussão da PEC que, em que pese a boa intenção do projeto original de simplificação, com o governo do PT era impossível nós garantirmos que não haveria aumento de tributos, nós garantirmos que não haveria problemas insanáveis. E agora o que a gente está vendo nessa discussão, eu tenho só 3 minutos para falar dessas mais de 500 páginas, não tivemos um espaço num grupo de trabalho novo, não teve uma cadeira em nenhum dos grupos de trabalho. Isso é um absurdo. O Rio Grande do Sul também não. Santa Catarina também não. Nós não participamos da discussão da reforma tributária, onde foi proposto
e mal proposto. Então, presidente, até peço a tolerância como foi dado de mais 1 minuto para mim, como foi dado para quem era... Eu quero... Pessoal, tá aí a indignação do deputado Marcel Van Hatten, né, pessoal? Colocando aí na calada da noite essa reforma tributária, né? Aumentando impostos aí para os brasileiros. É uma vergonha. Coloque aqui nos comentários de qual cidade que você está falando, de qual cidade você está nos assistindo. Pessoal, vídeo tá aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai deixando o like aqui no canal para ajudar a fortalecer. Compartilhe esse vídeo, pessoal, ao máximo de pessoas. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e te espero no próximo vídeo.